Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns livros do Stephen King para você que está começando no universo dele, no universo do terror, talvez. Pode ser até no universo do terror como geral, né? Eu sou viciada em Stephen King, eu já li muitos livros dele. Eu li. Agora eu tô numa pausa. É uma pausa no terror, mas eu adoro. Eu gosto muito da escrita dele. Ele é bem detalhista, né? Mas eu acho que faz toda parte de uma construção do universo, então eu acho isso muito legal. E para você que quer começar e tá perdido e não sabe por onde, qual livro você pega primeiro, eu vim te ajudar nisso. Então eu espero que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e também me seguir nas outras redes sociais. No Instagram eu tô começando agora. Então, né, vamos começar. O primeiro livro que eu tenho para indicar para vocês é Belas Adormecidas. E foi o livro que eu comecei nesse universo dele também. Comecei na pandemia, em 2020. Meu, meu tio me deu de aniversário de 13 anos, né? Talvez um pouco nova, mas eu amei. E assim, o que esse livro vai falar? É bem o título, Belas Adormecidas. O que vai acontecer? As mulheres vão começar a sofrer uma epidemia em que quando elas dormem, cresce um casulo no rosto delas, tipo um casulo de borboleta. E elas ficam adormecidas. E dentro desse sono delas, elas vão para um outro universo, que só tem todas as mulheres que adormeceram. E aí é um terror cósmico, né? O Stephen King faz muito isso, de usar umas coisas do universo, assim, que vão meio, né, meio tipo espirituais assim, que vêm para a Terra e acaba causando, né, toda todo o alvoroço. E nisso que as mulheres dormem e vão para esse outro mundo dentro do consciente delas, é um consciente compartilhado, todas as mulheres estão nesse outro mundo juntas. A nossa realidade, a Terra, fica só com os homens. E você vai ver todo o caos que tá instalado deles, assim. Alguns homens, ai, graças a Deus, agora a gente tem pais que deixam assim. Outros homens desesperados. Tipo assim, elas não acordam, né? Pais que têm as filhas que dormem e no outro dia elas não acordam, bate o desespero. E vai mostrando como que essa realidade vai acontecendo, né? Enquanto as mulheres criam uma civilização dentro desse consciente, é tudo organizado, tá? O caos dos homens. E tem mulheres que, vendo que isso está acontecendo, elas tentam ficar acordadas e não dormir para não sofrerem isso e tentar ajudar de alguma forma a trazer as mulheres de volta. E o livro vai contando sobre isso. É um livro meio denso, né? Eu conheço pessoas que começaram e demoraram muito para terminar o livro. Mas assim, para mim, como primeira leitura, foi uma experiência muito fluida até. Eu li mais ou menos em um mês e ele é bem grande, ele tem 800 e poucas páginas. E eu tenho até que reler, porque nunca reli depois. E é a história dele, não sei se é porque é a primeira, mas é a que mais ficou na minha cabeça, assim, por completo. Eu lembro de muitos detalhes. Tem outros livros dele que eu li recentemente que eu não lembro tanto, agora desse livro eu lembro muito bem, então me marcou bastante. E eu indico para vocês, eu acho muito legal ver. Querendo ou não, eu não sei se foi a intenção do Stephen King botar essa crítica, mas tem muita crítica assim, gente, os homens são caos e as mulheres, sabe, muito melhores, enfim. Indico, vale a pena a leitura. E se vocês já leram também, comentem aqui o que vocês acharam, né? É um livro que divide algumas opiniões. Na verdade, a maioria dos livros de Stephen King dividem algumas. Nossa, foi muito rápido, né? A maioria dos livros de Stephen King dividem algumas opiniões, né? Mas enfim, né? É isso. O segundo livro que eu vou falar para vocês, tem até uma série agora que fizeram, mas eu não vi a série. Ou é filme, não sei, sei que eu não vi. É O Instituto. Assim, eu acho esse livro, cara, sensacional. Ele é grande também, tem umas 500 páginas. Mas, gente, isso aqui é bom, tá? Basicamente, tem esse instituto em que tem várias crianças, assim. E aí,
por exemplo, é um instituto dividido por alas. Aí tem a primeira ala, que é todo mundo ali se divertindo, estudando e tal. Aí tem a segunda ala, que eles escolhem as crianças também, que são as melhores crianças. E tem a última ala, que é a ala mais sombria, que ninguém sabe o que acontece nessa ala. E o que tá ali é quase um mito, né? Uma coisa assim. Ai, quase ninguém consegue ir pra lá. Quem consegue falam que é isso, que é aquilo. Sabe, é uma coisa muito mitológica que era no imaginário das crianças e ninguém sabe o que, que é. Mas aí tem um garotinho, que é o personagem principal, que ele meio que descobre e ele consegue fugir do instituto. E aí o caos se instala, porque esse instituto é quase que secreto, assim, tipo, ai, zona. Qual é o nome daquela zona dos Estados Unidos que é super secreta? Enfim, aquelas zonas proibidas, assim, coisa do governo e tal. Enfim. E aí, quando o garoto foge, entra um desespero, assim, ninguém pode saber dele, meu Deus, ele vai contar pra todo mundo. E, gente, é isso, é tipo uma máfia. Então, ó, eu vou até ler aqui. Nas profundezas das florestas do Maine, uma sinistra instituição abriga diversos adolescentes e crianças dados como desaparecidos nos Estados Unidos. Não lembrava dessa informação. Lá, esses jovens passam uns dias e meio a testes e procedimentos coagidos por uma equipe de médicos e cuidadores que se dedica a extrair toda a força de seus poderes paranormais. Não há escrúpulos, não existe escape. Luke Ellis, de 12 anos, é o mais novo recruta. Em comparação com os outros, seus poderes são relativamente fracos, mas ele possui algo que é subestimado pelos funcionários do Instituto, uma inteligência muito acima da média. Quando Luke conhece Avery Dixon, um garoto de 10 anos com uma habilidade telepática impressionante, o jogo começa a virar. Enquanto isso, na cidadezinha de Dupree, na Carolina do Sul, o ex-policial Tim Jameson consegue um emprego como vigia noturno para trabalhar como xerife local. Durante as madrugadas que passam andando pela cidade, Tim não imagina que está prestes a pegar o maior caso da sua vida. Então, o que acontece, né? O Luke, não lembrava o nome dele, mas o Luke, ele consegue informações com esse Avery, telepaticamente, né? E o Avery começa a falar, eu vou para aquela ala misteriosa, vou tentar te enviar mensagens mentais, mensagens de alguma forma para você conseguir se salvar, porque muita gente fala que é perigoso, ninguém sabe o que é de fato, vou tentar te ajudar. E aí, nisso, eles conseguem ter uma certa comunicação e o Luke foge. Quando o Luke foge, esse detetive, investigador, sei lá, ele, ele tá nessa cidade trabalhando, ele pega o garoto, e aí as coisas começam a ter um caos, né? Porque tem toda aquela coisa de ser secreto e de, meu Deus, o que a gente faz agora? O garoto fugiu, ele pode contar pra alguém, vai dar um BO. Enfim, gente, leiam. Leiam, 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 que vale muito a pena, é muito bom. E é super dinâmico. Você, assim, dá pra ler. Você fica tão imerso na história que você lê em uma semana, mesmo sendo muito grande. Vale a pena. O último livro que eu tenho pra indicar. Então, eu vou indicar ele porque ele é muito dinâmico, faz parte de uma trilogia, são 3 livros. Só que são os 3 curtinhos e dinâmicos. Só que eles fogem um pouco da escrita do autor, que é a trilogia do Mr. Mercedes. Para quem também está interessado, recentemente o Stephen King ele vem vindo uma pegada mais suspense, policial, investigativo. O Mr. Mercedes e a sua trilogia também partem dessa lógica. Só que, recentemente, ele fez o Holly e o Não Pisque, que também estão nessa pegada e tem personagens dessa trilogia. Só que, assim, se você começar por essa trilogia, você tem que entender que quando você for para os antigos de Stephen King, tipo Carrie a Estranha, It a Coisa, Novembro de 63, O Cemitério, esses mais clássicos mesmo, vai ser uma pegada completamente diferente. Tem que ter isso em mente. Então eu indico esse livro, porque é muito bom, e ele é fluido, dinâmico. Mas se você começar ele e for para um muito lá de trás do Stephen King, talvez você tome um susto, talvez tenha um baque. E eu também não indiquei os mais clássicos para começar, porque talvez seja um pouco pesado ainda. Sabe, eu acho que o melhor para começar talvez seja até o Instituto, porque ele tem a escrita da essência do autor, mas também não é muito aquela coisa frenética, assim, porque o Stephen King teve uma época que ele escrevia, sei lá, um livro por mês, e aí ficava uma coisa, acaba aqui um pouco densa, né? Então, uma dica. Mas enfim, esse livro aqui, especificamente, que é o primeiro da trilogia,
Ele fala de um detetive, que é o Bill Hodges. Não sei nem se assim se fala, mas eu chamo ele de Hodges. Ele é um detetive que, assim, do nada, ele tá lá. É, tem um caso que um cara ele pega um Mercedes, o carro Mercedes, e vai no estacionamento, que era um estacionamento que, sabe, tava dando coisas para as pessoas, tipo comida, utensílios para as pessoas que não tinham nada. Um cara vai nesse estacionamento com o Mercedes e atropela todo mundo que tá ali. Faz um massacre. E aí o Rodrigues vai investigar esse caso e ele acaba tendo uma parceira, que é a Holly. E nisso ele vai investigar por que, que esse cara fez isso, quem é esse cara, que tipo de maluco, que tipo de questão psicológica talvez ele tenha para ter feito esse massacre, porque esse personagem, que é o. Vou lembrar o nome dele, gente. Eu esqueci o nome das pessoas, são muitos nomes. É o Brady. Esse personagem, que é o Brady, ele é meio sádico, que ele sente prazer em ter matado todas as pessoas, enfim. E aí a trilogia vai falar sobre isso. Na verdade, o primeiro e o último livro da trilogia são sobre o Brady. E o segundo livro é sobre o passado do Rodrigues e da Holly, que o nome é Achados e Perdidos, e é sobre um outro caso deles. Vale muito a pena a leitura, é muito legal, é muito dinâmico, você fica completamente preso à história. E assim, do primeiro livro pro último livro é uma mudança, assim, você fica, caraca, como assim? Bizarro. Vale muito a pena. Mas você tem que ter em mente que, assim, se você vai começar por ele e quer depois ler todos os outros livros de Stephen King, talvez não vale tanto a pena. Talvez seja melhor começar por algum outro que tenha realmente a escrita e o padrão do autor do que por esse. Né? Vamos pensar nisso. Mas, gente, é isso. Eu trouxe poucas indicações, né? Eu não quis trazer os clássicos principais, porque, como eu falei, eu acho eles um pouco densos. Até hoje eu não consegui terminar o cemitério. Eu acho, assim, eu li metade. Achei sensacional, mas, gente, me deu um medo, de verdade, me deu um medo profundo. Não consegui terminar até agora. Tá até aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês. Tá aqui marcado, porque eu pretendo voltar a ler, mas me deu medo. Tava, assim, angustiante. Porque o Stephen King, ele tem. Cara, ele é bizarro. Ele consegue te dar medo sem trazer elementos apelativos, tipo, um osso exposto, um sangue bizarro lá. Sabe, aquelas coisas muito viscerais. Ele não faz isso. Claro que em momentos específicos que precisa ter isso, tem. Só que não é o livro inteiro. Você não sente medo pela repulsa. Você sente medo simplesmente pela ambientação. Ele escreve de uma forma e detalha de uma forma que você fica apavorado. Então, assim, a escrita dele, o processo com que ele traz o terror é bizarro, vale muito a pena. Eu sei que muita gente tem preguiça porque são muitas coisas, mas eu juro pra vocês que vale a pena. Até os famosos, assim, O Iluminado eu li recentemente, eu li faz uns 3 meses. Bizarro de bom, muito bom. Os clássicos dele, assim, tem uma razão para realmente serem clássicos e as pessoas amarem, serem queridinhos. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau.